Meus amados irmãos, queremos cumprimentar mais uma vez a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos com muita alegria de volta ao nosso podcast da Escola Bíblica Dominical, Igreja Assembleia de Deus em Altamira, tendo como presidente o nosso pastor Joel Mendes Oliveira. E hoje nós vamos para mais uma lição da nossa revista Homens, dos quais o mundo não era digno. E para comentar a lição de número 3, que será comentada hoje, nós temos mais uma vez a presença do nosso professor Pedro, que eu já quero cumprimentar com a paz do Senhor Jesus, professor Pedro. Paz do Senhor, presbítero Elias, paz do Senhor, a Igreja, Assembleia de Deus em Altamira. Uma alegria em poder estar mais uma vez aqui com vocês, né, para juntos estudarmos a palavra de Deus. Amém. Professor Pedro, nós vamos para a lição 3 hoje, né? Sim. A impaciência na espera do cumprimento da promessa. Então, professor Pedro, hoje nós vamos estudar aqui um pouco sobre as promessas de Deus. Como é que a gente pode entender acerca das promessas de Deus? E eu acho assim muito proveitoso e muito conveniente estudar sobre as promessas de Deus. Primeiro porque elas são infalíveis, né? Só isso já deixa a gente feliz, né, ao estudá-las, porque você já sabe que elas são infalíveis, logo elas vão se cumprir, né? Então, nós vamos hoje aqui para esta lição, tem como texto áureo: E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar, entra, pois, de gerar, né? Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. A verdade prática diz assim: a impaciência é antagônica à fé. Por isso, não devemos ser dominados por ela. Deus é fiel e cumpre com suas promessas no tempo certo. Não é isso, professor Pedro? Então, vamos lá. Comece aí, faça a nossa introdução aí da nossa lição. Então, presbítero Elias, aqui nós começamos com o texto áureo, né? Sim. E disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Sarai aqui, pelo que nós vemos desse texto, né? Assim como Abraão também, eles estavam aprendendo a caminhar aqui com Deus. Então, ambos, os dois aqui, haviam recebido uma promessa grandiosa, mas ainda eles não estavam assim moldados à escola da fé, né? Sim. Porque o que nós percebemos aqui nesse versículo é que a impaciência de Sarai revela uma luta interior entre ela e a palavra divina, né? Uhum. E o desejo dela de ver resultados imediatos. Sim, E sim. isso tem causado muitos problemas no meio evangélico, né, Sim. presbítero Elias? Porque às vezes nós oramos e queremos ver resultados imediatos das nossas orações e muitas vezes acabamos incorrendo no erro de Sarai. Uhum. E eu quero logo enfatizar aqui no começo, presbítero Elias, que a palavra Sarai, que depois vai mudar para Sara, né? Sim. Que enquanto, veja bem, meu querido professor, que enquanto não tira este i de Sim. impaciência do Uhum. nome de Sarai, né? Uhum. Não há essa transformação nela. Assim também como Abraão, né? Que a gente vai ver no Sim. decorrer da lição, que enquanto não coloca um a de amor, né? Uhum. De aprendizado, Abraão não tem essa mudança também. Então, nós vamos ver no decorrer dessa lição que esse i é tirado e é acrescentado um a de aperfeiçoamento dos Uhum. caminhos do Senhor. Muito bem, então eu gostaria de ler aqui, eu achei interessante, professor Pedro, tem um ponto aqui no nosso plano de aula da lição do mestre, do professor, né? Aqui no subtópico motivação, que diz assim, que é interessante do que o senhor estava falando. Você tem a virtude da paciência? Uma pergunta para todos nós, né? Em um mundo imediatista e ansioso, muitos agem como Sarai, tentando resolver tudo sem Deus, mas as consequências chegam.
no reino de Deus não há espaço para imediatismo. O Senhor governa o tempo, por isso devemos esperar nele e rejeitar toda ansiedade. Então, professor, como o senhor estava falando aqui, hoje, mais do que nunca, nós vivemos realmente nesse mundo imediatista. A gente quer logo Sim. as coisas. A gente não consegue esperar. Como o salmista disse, né? Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A gente Salve. tem dificuldade para esperar hoje. Eu percebo que todo mundo, e não é só de um ponto de vista espiritual, não, material também. Ninguém gosta de esperar. Quando você vai para a fila de um banco, de qualquer coisa, né, você vê que o povo está todo mundo impaciente lá, ninguém quer esperar. Ninguém gosta de Exatamente. esperar, né? Mas aí o irmão coloca aqui no reino de Deus as coisas é diferentes. Você não pode fazer nada ao seu tempo, né? Buscar resposta ao seu tempo, porque a Bíblia diz que tudo há um tempo determinado por Deus debaixo do céu, né? Então, Perfeito. essa impaciência, ela não deve estar em nós como servo de Deus, uma vez que confiamos nele, se é que confiamos. Por quê? Porque isso vai trazer para a gente a ansiedade. Então, nós vemos hoje muitas pessoas com essa ansiedade, que tem sido inclusive uma doença do século, né? A ansiedade. Isso gera por falta, muitas das vezes, pela impaciência, a falta de paciência das pessoas. Esse imediatismo tem levado muito a essa questão da ansiedade, né? E aí a gente fica nos perguntando, né? O professor também deve perguntar Sim. lá na sua turma, domingo lá na sua sala de aula, né? Perguntar ao aluno, né, o que essa palavra desperta nele, né? Uhum. Essa palavra ansiedade aí, né? O professor deve explicar que é uma preocupação excessiva, né? Uma preocupação muito grande Uhum. aí, né, com relação ao corpo, à alma, Sim. ao espírito, né? E muitas vezes essas preocupações trazem irritação, Uhum. né? Trazem aceleração do pensamento e o Certo. desejo de controlar tudo. E Sim. isso não só no mundo, no meio evangélico acontece muito também, isso aí trazendo grandes prejuízos, né? E o que nós vemos aqui, presbítero Elias, que Sarai, diante aqui, né, da longa espera, ela deixou-se dominar aí por essa ansiedade, né? Como Uhum. diz a nossa revista aí, né? E aí, quando o ser humano deixa se dominar por isso, ele elabora o seu próprio plano de fuga. Sim. Isso, olha, Deus prometeu que a gente vai ter um filho, né? Mas Uhum. está demorando muito. Então a Sim. gente Sim. deve oferecer uma ajudinha para Deus aí, né? E a gente Sim. vai ver nessa lição que Deus não precisa da nossa ajuda nessas condições aí, né? Sim. Sim. E a Bíblia nos orienta, né, a entregar nossas inquietações ao Senhor, né? Sim. Com certeza. De Toda a acordo nossa com 1 ansiedade, né? Pedro 5,7, né? Sim. Muito bem. Então, é o que vai tratar aqui o primeiro ponto, como já foi dito aqui. Deus faz agora mais uma promessa a Abraão, né? Nós já vimos que ele fez uma grande promessa a ele de que ele daria a ele uma terra, né? Nós já vimos isso nas outras duas lições. Agora Deus faz uma promessa maior ainda a Abraão, uma descendência, uma grande nação a Abraão e através, né, de uma semente dele. E aí é o que nós vamos ver agora no primeiro ponto, que Abraão, uma vez que ele já era avançado de idade, sua esposa também, e mais do que isso, Sarai, além de não ter mais idade de gerar filhos, já havia passado o seu período de fertilidade, ela não poderia mais gerar filhos, e além de tudo ela era estéril, né? Então, Sim, Abraão, percebendo tudo isso, ele começou a entender que o seu descendente deveria ser Eliezer, né, ou Eliezer, o seu servo, né? Ele entendeu, sim, disse, não, com certeza Deus vai usar Eliezer para ser realmente o mediador de tudo isso, né? Aquele que vai realmente vai trazer o cumprimento dessa promessa. Aí Deus fala para Abraão, não é teu servo, não. Será uma semente de ti que eu vou levantar, né? E aí Abraão, beleza, confiou em Deus, falou para a sua esposa, Sarai, e aí o tempo vai se passando, né? Vai esperando, e nada acontece, porque realmente é o que acontece com todos nós. A gente pede alguma coisa a Deus, ou de repente Deus fala alguma coisa por intermédio dos seus servos, né? Uma profecia, e você fica logo esperando, meu Deus do céu, vai acontecer, será que não vai? E o tempo passa e nada acontece, e você começa a desesperar. Então, o que aconteceu com Sarai aqui? Sarai já viu o tempo passando, e aí Sarai disse, não,
Abraão, a gente vai ter que tomar uma atitude, né? Eu acho que a gente vai ter que fazer alguma coisa. Sim. Deus prometeu, tudo bem, mas vamos fazer o seguinte: você vai entrar, minha serva, Agar, e portanto você vai gerar um filho dela, porque eu não posso lhe dar um filho, mas minha serva pode. Até naquele tempo era permitido, né? Isso era natural que acontecesse isso com os casais que não tinham filhos, né? A sua serva, ela, o marido entrava na serva e aí ela gerava um filho e aquele filho seria da esposa verdadeira, né? Então, Sarai propôs a ideia para Abrão. Abrão, que já estava com certeza com a mente cheia de tanto Sarai estar na mente dele, com certeza ali falando desse assunto. E Abrão, portanto, que também não vigiou. Nós vemos aqui, portanto, professor Pedro, 3 pessoas, todas fora do projeto de Deus, do plano de Deus. Né? Porque a impressão que a gente tem aqui, e pelo menos seria o correto, que pelo menos um deles, né, refletisse, não, peraí, a gente está fora do plano de Deus, isso não é plano de Deus isso. Não, mas aí vai um atrás do outro, seguindo no mesmo caminho. Sarai deu a ideia, Abrão acata a ideia, e a H, que era uma serva, ela não tinha assim, muita opção de rejeitar, né, a ideia, mas ela poderia pelo menos sugerir, pelo menos abrir a mente deles. Não, gente, peraí, será que isso é a vontade de Deus? Será que isso agrada a Deus e tal? Eles devia pelo menos ter dado alguma ideia, mas aí os 3 todos entram no mesmo projeto. E é o que a gente vai ver agora aqui, né? No segundo plano, Abraão aceita o plano de Sarai. Aí nós vimos aqui no final desse primeiro subtópico que diz assim, olha, o final do primeiro subtópico diz bem assim, a impaciência tornou-se maior que a fé de Abraão e Sara. O que eles não perceberam é que muitas vezes o Senhor usa o tempo, a espera, para forjar o nosso caráter. Então, foi isso que aconteceu, né? A impaciência foi maior, né? Então, o que nós vamos ver agora no subtópico 2 aqui. Dê uma olhadinha para nós aí no subtópico 2 aí. O Abraão aceita o plano de Sarai. Subtópico 2. Do tópico primeiro. Sim. Abraão aceita o plano de Sarai. Isso. Aqui nós vimos, tem até uma pergunta, né? O que acontece quando deixamos a impaciência tomar o nosso coração, né? Sim. O que acontece é justamente a resposta para esta pergunta, né? Quando deixamos a ansiedade e a impaciência, que tomar o primeiro lugar no nosso coração, a nossa fé ela acaba sucumbindo. A própria revista diz para nós que nós acabamos cometendo muitos erros. Uhum. Então, vai acontecer justamente quando nós deixamos de lado aí os preceitos e as regras de Deus, quando nós tentamos ajudar, Sim. dar uma mãozinha para Deus, aí nós vamos ver que nós estamos sucumbindo. Nós não estamos fazendo aquilo que Deus determinou, porque quando Deus determina, quando Ele chama, quando Ele escolhe, né, presbítero Elias, não precisa nós estarmos pegando caminhos, pegando desvios, pegando travessas. Nós temos que somente esperar no Senhor, senão o resultado está aqui, né? Quando deixamos que a ansiedade e a impaciência tomem o primeiro lugar no nosso coração, a nossa fé também vai de água abaixo. Sim. Vai deteriorar, vai sucumbir. Então, qual é a resposta? A resposta é esperar no Senhor. Como você disse aí no início, esperei com paciência no Senhor. Sim. E Ele se inclinou para mim, né? Isso, com certeza. Então, vamos aqui para o terceiro subtópico, a gazomba de Sarai. Então, veja só, o Abrão aqui aceita a proposta, né, da sua esposa Sarai, e aí entra a sua serva, H, e aí o texto bíblico vai dizer que a partir do momento em que H concebe e tem um filho, né, engravida de Abrão, a partir daí agora a serva H, ela começa agora digamos, se levantar contra a sua senhora, né? A serva era H. E agora, pelo que a gente vê aqui, agora a Sarai agora, H está tentando fazer agora de serva Sarai.
Sarai agora que deve ser a serva, porque ela disse, agora eu sou também, tenho o mesmo direito também agora de esposa, porque agora eu gravidei, né? Seu marido agora, você agora já ficou para trás, porque naquele tempo, as mulheres que não tinham filhos, elas eram desprezadas na sociedade. Então, ter filho naquela época era, digamos, era honra para a mulher. Então, Sarai agora começou, ou melhor, Agar começou agora a se encher, né? E aí diz o texto aqui que ela começou agora a se exibir, começou agora a zombar da sua senhora Sarai. Aí diz aqui, o erro de Sarai trouxe para seu lar o desprezo, a zombaria e certamente a tristeza e a dor. Então, o que nós vamos ver agora no segundo tópico da lição é exatamente isso. As consequências de agir por conta própria, né? O segundo ponto da nossa lição vai tratar desse assunto. Aqui as consequências. Sarai agora não vigiou, né? Propôs uma ideia que vem trazer agora para ela grandes consequências que a gente vai ver agora nesse ponto, né? Versículo 5, né, presbítero Elias? Sim. Versículo 5. Então disse Sarai a Abrão: Meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezado aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Certo. Isso aqui parece até também um antagonismo, tá? Mas é fascinante a gente notar aqui que está de acordo com o padrão de Gênesis 3. Quando Eva também come do fruto proibido, né? E dá a sugestão para Adão comer. Sim, sim. E quando Deus vem com Adão, diz a mulher que tu me deu. Certo. Aí a H aqui, ela vai agir no mesmo padrão, do mesmo modelo. A resposta dela aqui, né? Embora nós vamos notar aqui no versículo 4 e 5 que foi ela que ofereceu. O plano foi dela. Sim. O plano foi dela. Mas ela vai dizer que o meu agravo, e a palavra agravo, é chamas, tá? Que significa violência, no hebraico aqui, né? Significa injustiça ou dano moral. Ou seja, presbítero Elias, o pecado ele gera uma cegueira tal que o indivíduo se sente a vítima da situação. Então, a ideia foi dela, mas ela joga a culpa aqui para o Abraão, né? Meu agravo seja sobre ti, ó. Sim, Sendo sim. que a ideia foi dela, ela joga a culpa para ele, né? Então, o pecado, ele cega, tá? Ele cega e ele vira a situação. Mas o conflito familiar que a gente vê aqui também não é, assim, apenas uma briga doméstica, tá? É uma manifestação aqui também de ruptura espiritual. E ocorre quando a vontade própria substitui a vontade de Deus, substitui a soberania divina, né? Então, quando a gente faz essa análise aqui, né? Faz-lhe o que é bom aos teus olhos. Olha o que ele diz. Porque olha o que o Abraão diz para ela. Faz o que é bom aos teus olhos. Ou seja, ele devolve a autoridade de forma negligente aqui para ela. Permitindo o quê? Que a situação piore. Então, muitas vezes, as coisas, principalmente para quem é liderança, né? Para quem é professor, para quem vai dar aula, as coisas aparecem e vêm para você resolver, você devolve, né? Você não quer resolver e aí acaba piorando a situação, né? Só para concluir aqui, presbítero, o texto bíblico aqui, ele mostra para nós, ele expõe aqui a falibilidade do patriarca, né? Para mostrar que não devemos idolatrar homens, tá? Mas confiar apenas em Deus, tá? Então, a falta de mediação espiritual, ela transforma aqui nesse texto o clã de Abraão em um ambiente de hostilidade. Muito perigoso, né? Isso para os nossos dias também. Ou seja, está dizendo aqui, olha, Abraão, tu é o homem da casa, tu é o provedor, é tu que tem que resolver. Sim. Mas ele vai dizer, não, faça de acordo com a tua vontade, né? Então, aqui, o problema é esse, é que Abraão é que era o chefe da família, que era o patriarca, né? Ele que deveria assumir as responsabilidades aqui nesse momento e resolver a situação. Acontece que ele devolve para Sarai o problema e Sarai, que já estava, digamos, chateada com a mulher, né? Aí diz o texto aqui que ela começou a afligir a serva de uma tal forma que ela não suportou, teve que fugir, né? Ela fugiu de casa grávida, né? O que nós vamos ver aqui no segundo subtópico, a fuga de Agar. Então ela vai fugir para o deserto, né? E aí
é o que nós vamos ver aqui agora também no terceiro, que quando ela está no deserto, fugindo, o anjo do Senhor aparece a ela aqui, né? Nesse terceiro subtópico aqui. Eu quero só mencionar, antes que eu esqueça aqui, né, Uhum, que o deserto, lá no hebraico, ele é chamado de Midbar. uhum, Midbar, né? E na Bíblia, é frequentemente lugar de encontro com Deus, uhum, né? É o deserto aqui. Então, ela se encontra onde? Junto a uma fonte de água no caminho de Sur. E uhum, Sur é uma trajetória que vai para o Egito, né? Está voltando para o Egito aí. Então, a H aqui, ela está tentando voltar ao passado, né? E agora uhum. me vem à mente aqui, presbítero Elias, um fato que está lá em Lucas, né? Quando o Senhor ressuscita, né? Ele não veio aí mais. Aí há um encontro lá e pergunta o que é que eles vão fazer agora. Está lá em Lucas 21. Ele diz, eu vou pescar. Ele diz, eu vou pescar. Os outros dizem, também vou. Uhum, Então a tendência é voltar à uhum, velha vida, né? uhum, E no caso nosso aqui, da nossa lição de hoje, de Agar, aqui, é porque o futuro prometido por Abraão parecia ter se tornado aqui um pesadelo, né? Porque uhum, ela é expulsa da presença da casa deles ali. uhum. Abraão não toma atitude nenhuma, né? E coloca a responsabilidade nas mãos da esposa. Diz, faz o que tu quiser. Então, Uhum. qual é a atitude dela? Expulsar. Certo. E diante disso, o que é que uma mulher grávida no deserto, Uhum. para onde é que ela vai? Ela vai de onde para o lugar que ela tinha saído, né? Uhum. E aí acontece o seguinte, o que é que acontece no momento seguinte? Tá um encontro dela com um anjo Uhum. no deserto lá e o anjo pergunta: de onde vens e para onde vais? Sim. Deus já sabe a resposta desta Sim. pergunta dela aqui, né? Uhum. Deus sabe o que ela vai responder aqui, né? E ela responde honestamente. Ela diz: Uhum. eu venho fugida. Então, a fuga, ao nosso modo de ver, né? Ela é uma tentativa de escapar da realidade que Deus quer que nós enfrentemos. Uhum. Muitas vezes nós fugimos, mas nós não sabemos que Deus quer que nós enfrentamos aquilo ali, por falta Sim. de discernimento Uhum. nosso, né? E só para salientar aqui, encerrando esse tópico aqui, essa aqui é a primeira vez que a expressão anjo do Senhor aparece nas Escrituras, né? Então, Uhum. muitos teólogos vão dizer que esse anjo do Senhor aqui está se referindo ao próprio Senhor Jesus Cristo, pelo fato Sim, de ser a sim. primeira vez. É. Tá? E eu quero mais 30 segundos, presbítero, dizer qual é a aplicação prática para Uhum. nós hoje aqui. Uhum. Quero dizer que muitas vezes, quando nós enfrentamos problemas, quando nós enfrentamos dificuldades, ou quando nós estamos colhendo frutos pelos nossos erros, né? Ou de Uhum. erros alheios aqui no caso de Agar, que o erro não foi dela. Uhum. O erro foi de Abraão e de Sarai, né? A nossa primeira reação é fugir. Uhum. As consequências é que a nossa primeira reação é fugir. Nós abandonamos o nosso cargo lá de professor, nós abandonamos o nosso cargo no ministério, nós abandonamos o nosso casamento, nós abandonamos a igreja por causa dessa problemática, né? No entanto, o conselho divino de Agar foi: volta e te humilha. Uhum. Esse é o conselho de Deus para a igreja, né? Certo. Nós devemos que nós devemos ensinar que a verdadeira liberdade está em Jesus Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Certo. Interessante que me chamou a atenção aqui, o professor Pedro, aqui no terceiro subtópico, como o senhor estava falando, é que diz assim, olha, no segundo, quer dizer, Sim. H não se considerava mais serva de Sarai. Então, veja como eu lhe falei, ela, no começo, já, Ela ela engravidou, né? engravidou, agora Você ela, falou ela, já. ela não se achava mais serva, ela já se Uhum. achava que ela era senhora. Mas aí é interessante que o anjo vai lembrar ela de que ela é uma serva, né? No versículo 8 diz assim: e disse então, né, o anjo, H, serva de Sarai. O anjo lembra ela disso, de que ela era serva, né? Serva de Ela estava se Sarai. achando Ó. que não era mais. Aí o De anjo onde diz: vens e para onde vais? Ô H, serva de Sarai. Ou seja, de fato, está lembrando ela de que ela ainda é serva, né? E ela precisa entender que ela ainda é serva. Engravidou, mas ela continua sendo serva, até porque não era plano de Deus, né? Então, E exatamente o que o anjo faz ela lembrar. E aí, interessante que ele vai dizer para ela: volta.
volta Olha que a tua lição. serva, né? Olha que lição Volta profunda. e te humilha, né? Ei, tu é servo, crente, tu é servo, rapaz. Tu tem que colocar Volta. isso na tua cabeça. Nós É, somos servos, precisamos vo- nos humilhar. e quantas vezes a gente não quer, né, professor? De jeito É, nenhum voltar. A gente não quer voltar, não. A gente se acha que é. a gente já está grande demais. Aí o Senhor fala para nós: não, volta, que você é servo, volta. Não tem problema você a gente voltar, Muito profundo olha, essa né? lição, É muito profundo interessante. mesmo, Então, rapaz. quando a gente volta, como o irmão colocou aqui, olha, às vezes é preciso retornar ao lugar de onde saímos e nos humilhar, pedir perdão e esperar que Deus venha agir em nosso favor. Às vezes o nosso problema está aqui, professor Pedro, só falta a gente voltar e Humilhar. se humilhar, só isso. E aí a Bíblia vai dizer para nós, os humilhados Serão serão exaltados, com exaltados. toda O certeza. presbítero Elias, às vezes, o caminho da vitória, ele passa pelo lugar da nossa maior dor, Uhum, né, que é o caso de Agar aqui, sim, né? Terceiro subtópico, né? uhum, Deus entra em ação sim, aqui. sim. Presbítero Elias, eu vejo aqui o ápice desse encontro aqui é a declaração de Agar. Uhum, Aqui onde a palavra Ismael, uhum, né? Deus, tu és o Deus que vê. O uhum, El Roi, lá no uhum, hebraico, né? uhum, Tu és o Deus que vê. Então, para ela aqui, que era uma serva egípcia, descobri aqui que Deus, ele é maior do que todos os outros deuses que estavam lá, que viu uhum, ela e que chamou ela pelo nome. E sim, também colocou um nome no filho dela, Ismael, uma coisa que sim, lá no passado era de uma significância tão grande que só os deuses poderiam fazer isso. sim, E no dela, ela foi agraciada aí. Então, o termo Roy aí, ele deriva de uma raiz hebraica, né? Que significa ver, observar e uhum, cuidar, né? Aqui nós vemos também que a ordem para Agar se humilhar sobre a mão de Sarai aparece muitas vezes pode parecer dura aos nossos ouvidos. Olha, tu vai lá, tu pede perdão para o presbítero Elias, tá? uhum, Faz as pazes lá com ele lá, que esse é o caminho certo, tá? sim, Então, biblicamente é assim, sim, mas com por certeza. causa de muitas vezes do nosso orgulho, conhecemos crentes, você sabe isso melhor do Sim, que a eu, arrogância, que né? não quer, crente velho já aí, tá com Sim, 30, 40 anos de crente, que não fala com certas pessoas porque não quer se humilhar. Mas aqui está a é, nossa lição. sim, Achei fantástica essa lição aqui, que é, traz ensinamento assim, tão profundo assim, para acabar com a nossa arrogância, sim, nossa altivez, a nossa liberar o perdão, prepotência, né? né? A Sarai disse, não te quero aqui não, Uhum, Agatha. Agora que tu engravidou, agora tu quer ser bacana, mas não te quero uhum, não. Mas é, o anjo diz aí, volta, é, te humilha, tá? Então, Deus não é limitado pelos nossos erros. sim, De modo nenhum. Ele pode pegar as consequências da nossa impaciência, dos nossos erros e uhum, ainda assim manifestar a glória dele cuidando da nossa vida. sim, com certeza, né? O que ele fez na vida do casal, né? E também da H, da serva, porque ela teve um filho que também foi abençoado, né? E até hoje é uma grande nação, nós vamos já ver ainda aqui, né? E também isso acontece conosco também quando nós nos propomos a fazer Olha, eu não o que quero ele manda. continuar, mas você Ah, falando essas coisas, as coisas vão sim. aparecendo assim. Olha, Aham, então, para mim, para outro, para qualquer crente que muitas vezes, presbítero Elia, pode se sentir invisível, uhum, pode se sentir também injustiçado, né? aham, A história de Agar, para qualquer pessoa que se sente assim, é um bálsamo, é um refrigério sim, aqui, a história verdade. de Agar, né? Saber que Jesus nos vê em nossos desertos particulares, né? Sim, Porque todos nós temos os nossos desertos íntimos dentro de nós, né? aham, Isso muda tudo, né? Então, nós não precisamos gritar, falar alto, né, para que as pessoas possam ouvir, né? uhum, Ele já conhece qualquer coisa nossa antes mesmo que nós venhamos a pensar, né? Ele sim, já com sabe a certeza. palavra que vai sair da nossa boca. Então, meu querido professor, meu querido crente, meu irmão no Senhor, se você está sofrendo por erros alheios, tipo H estava sofrendo aqui, confie que Deus vê e tomará causa a seu favor, tá? Pois é, é o que diz aqui o nosso terceiro tópico, né? Já no primeiro subtópico, o Deus que tudo vê, achei interessante que diz aqui, olha, H parecia
abandonada e perdida, mas parecia, né? Parecia, mas como o senhor já falou, aos olhos de Deus, não. Não. Seja qual for o problema que você está passando, Deus está vendo. Sim. Deus está presenciando tudo, né? Então, ele parecia perdido, mas Deus se fez presente no deserto, viu e ouviu a sua dor. Assim como também vê a nossa, né? Vê daquele que está nos assistindo, que muitas vezes está passando por situações também difíceis, Deus também está vendo, e ele está muito perto, ele está bem perto, né, para nos socorrer, né? É o Correto. que ele fez exatamente aqui com Sarai, com H, aqui, com a serva, né? Então Deus chegou e socorreu. O Todo-Poderoso honrou aquele filho que não era da promessa, mas era filho do amigo de Deus e pai da fé. Por isso que Amigo de Deus Deus. honrou, né, o menino Ismael e tornou-se também uma grande nação, porque era filho de Abraão, e Deus tinha uma promessa para Abraão, então Deus precisava honrar, né? Então a H estava grávida, mas não era de um qualquer, era do amigo de Deus. Amigo de Então Deus. Deus, Pai da fé. então digamos assim, em honra a Abraão, Deus honra também aquele menino, né? E faz dele também uma grande nação. Não era da promessa, mas Deus não tinha compromisso com aquele projeto, não. Mas Deus resolveu também, né, abençoar eles, é claro, não como Isaac, porque o Isaac era o da promessa, mas Ismael também tornou-se uma grande nação, que até hoje é os palestinos, né, que estão lá, Exatamente. também ao lado de Israel lá, lado a lado lá, porque são irmãos, né? São Os irmãos. filhos de Isaac e os filhos de Ismael. Tá lá os israelitas na terra de Israel, filho de Isaac, e os que estão na Palestina, filho de Ismael. Ismael. Estão lá, os dois lá. Meio brigando lá, mas vão juntos, né? É perfeito. Como a própria lição diz aí, presbítero Elias, Ismael, né? Uhum. Significa literalmente Deus ouvirá ou Uhum. Deus ouve, né? Então, o fato aqui, falei no tópico anterior, né? Uhum. O fato aqui de Deus ter escolhido o nome antes do nascimento demonstra aqui algo da presciência de Deus, né? Já Uhum. Deus prevendo tudo que está acontecendo hoje aí, Deus, ao escolher este nome aqui, Uhum. já estava aqui a demonstração da presciência de Deus e o seu desenvolvimento ativo na Uhum. vida do ser humano, né? Então, o Deus que ouve é nossa única esperança. Quando as vozes do mundo, as vozes Uhum. de fora, se tornam hostis e diferentes Uhum. para nós, tá? Então, ouvir e ver como os atos aqui de uma aliança, né? Quando estudamos a teologia sistemática, o fato de Deus ouvir e ver, aqui não é uma mera percepção aqui de Deus. Na teologia sistemática, ela é um ato preparatório Uhum. para a libertação. Exemplos. Êxodo capítulo 3 aqui. Quando Deus viu a aflição de Israel do Egito, ele ouviu o clamor do povo. Aqui Uhum. no Êxodo 3. Certo. Outro aqui, então, ele desceu para livrá-los, né? Então, da mesma forma que em Gênesis 16, o ouvir e o ver de Deus, aqui no texto resulta aqui em uma provisão e direção para H. Então, Uhum. quando Deus ouve e vê, é Deus entrando com providência, né? Isso ensina o quê para nós? Ensina que para nós o caráter de Deus, ele é imutável, tá? Certo. Ele é o Deus que socorre no presente, mesmo quando erramos como Abraão ou quando sofremos como H. O Eterno, ele permanece atento, né? Ele permanece Sim. atento. Por quê? Porque ele é onisciente. E o conforto de nós, ou de qualquer um que se sente aflito, e o temor dos opressores, é garantido por ele. Porque ele pode até passar desapercebido Uhum. para alguns, né? Mas a certeza é que todos vão comparecer perante o tribunal. Aqueles Uhum. que querem passar desapercebido, que acham que vão passar desapercebido, pode ter plena convicção que não vai ficar desapercebido na hora que chegar diante do tribunal. Certo, então vamos já caminhando aqui para o final, mas eu gostaria de ler aqui uma parte aqui do segundo subtópico que nós estávamos falando, do terceiro tópico já da lição. Conforme o anjo falou para H, Deus fez de Ismael uma grande nação. Aprendemos por intermédio da vida do patriarca
Abraão, que Deus governa a história, pois ele é soberano e os eventos acontecem da maneira que ele permite. Contudo, ele intervém diretamente para realizar seus propósitos, como fez com Agar. O Senhor já havia determinado o momento em que o filho da promessa, Isaque, viria ao mundo. Abrão e Sarai não poderiam fazer nada em relação a isso, mas somente aguardar o momento certo em que Deus, certo de Deus em suas vidas. Nada que eles fizessem ia alterar o projeto de Deus que Deus já tinha determinado. Então, o que a gente vai precisar entender e aprender aqui, professor, é isso. Deus aí tem um propósito, um plano e um tempo para realizar tudo isso. Correto. Então, nada que nós vamos fazer pode alterar isso. Não, eu vou dar um jeito aqui, vou dar uma melhorada para que seja mais rápido. Não, Deus já determinou um tempo específico para todas as coisas debaixo do céu. Então, é só aguardar. É só esperar na promessa de Deus, né? Que vai acontecer no momento certo. Com certeza. Então, presbítero Elias, o Abraão, quando Deus chama ele, tem 75 anos, né? Uhum. 10 anos depois não tinha acontecido nada, Uhum. mas Deus tinha feito a promessa para ele. Né? Sim, E Abraão já tinha aqui 86 anos quando Ismael nasceu. certo. 85, a Agar engravida, com 86 ele nasce, né? Uhum. E aqui, a gente pensando exegeticamente, a menção da idade, ela sublinha o tempo de espera que já havia passado. Uhum. E o que ainda estava por vir, né? Embora Ismael tenha nascido de um esforço humano, que a gente vê que foi um acordo entre eles, né? Uhum. A sua vida e descendência foram incorporados ao plano maior de Deus para as nações, né? Como Certo. você já mencionou aí. Uhum. Mas é importante a gente mencionar aqui, né? Distinguir que entre o que Deus permite, olha, isso aqui é muito importante, entre o que Deus permite e o que Ele ordena, tá? Tem que haver essa distinção Uhum. entre o que Ele permite, e aqui é o ponto-chave dessa lição que eu vejo, Sim, e o sim. que Ele ordena, né? O que Deus permitiu aqui? Deus permitiu a união com Agar, mas seu propósito original, quem era? Era Isaac. Sim. Mas ele permitiu lá a união com Agar. Ismael foi fruto da vontade permissiva, Sim. enquanto Isaac foi fruto da vontade diretiva Sim. de Deus. No entanto, meu querido presbítero Elias, a soberania de Deus, ela é tão vasta que ele governa sobre ambas aqui, tanto a Certo. vontade permissiva, quanto a vontade diretiva de Deus aqui, tá? Certo. Ele não foi pego de surpresa pela impaciência de Sarai, de modo nenhum, né? Certo. Quem pensa assim está equivocado, né? E aí Paulo vai concluir isso lá em Gálatas capítulo 4, né? Onde ele vai fazer uma comparação aí entre o filho da carne versus o filho da promessa, né? Uhum. Ele faz uma exegese profunda desse evento aqui do capítulo 16 aqui, contrastando Ismael, quem é Ismael? Nascido segundo a carne, né? Uhum. Com Isaac, nascido segundo a promessa. Então, quem é que Ismael representa? Ismael representa o esforço humano para alcançar a justiça ou cumprir o plano de Deus por meio dos seus próprios esforços, né? Certo. Quem é que se encaixa nisso aqui? A religiosidade legalista. Ela se encaixa nesse perfil aqui de Ismael. Já Isaac, ele representa quem? Representa a graça, representa o milagre. Então, a lição de Abraão é que a carne ela pode produzir algo rápido, mas apenas o Espírito produz o que é eterno e o que é herdável, tá? Por isso, eu concluo dizendo que a soberania de Deus ela é vista no fato de que ele sustenta o filho da carne por amor de Abraão. Olha o que você colocou aí. Uhum. Ele sustenta o Ismael por amor de Abraão, tá? Mas mantém a linhagem da promessa intacta para a vinda do Messias, o Salvador. Certo, muito bem. Então vamos encerrar aqui no último subtópico, já nosso tempo já esgotou aqui, Sim. mas só vou ler aqui o finalzinho desse último subtópico, diz assim, o tópico diz assim, o cuidado de Deus em todo o tempo, né? Aí no final dele do tópico, subtópico diz assim, nos momentos difíceis de Abraão e Sarai e Agar estavam enfrentando e que em nossa jornada nós também passamos, precisamos orar e confiar em Deus, experimentando a sua paz, obtendo sua força e recebendo
sua misericórdia, graça e ajuda. O Deus soberano, em seu infinito amor, há de nos acolher. Né? Essa é uma grande lição para todos nós, o cuidado de Deus em todo o tempo, né? Mesmo nos momentos difíceis que elas estavam passando. Abraão, Sarai e Agar não vigiaram, acabou que fizeram tudo errado, mas mesmo assim o Deus que faz as coisas de modo correto, né? Ele colocou um final correto e justo diante de todas as situações, né? E as coisas acabou dando tudo certo e o filho da promessa veio a nascer, né? Sim, sim, sim. Então, eu quero só um minuto aqui, presbítero, antes da conclusão, dizer que a aplicação prática desse tópico aqui, desse último tópico, ela envolve a nós crentes a desenvolver uma sensibilidade para com os agares, né? Com as agares aí da nossa sociedade, né? Quem são esses? São os esquecidos, são os imigrantes, né? São os que sofrem abusos. Então, quem é que nós devemos ser? Nós devemos ser instrumentos, tá, de cuidado de Deus na vida dessas pessoas, oferecendo apoio, oferecendo oração, oferecendo justiça para todas as agares. E a Muito bem. conclusão, né? Sim, pode concluir aí que nós já vamos já Então, encerrar por aqui. presbítero Elias, a história de Abraão, Sarai e Agar, como você iniciou aqui, referindo-se a esse trio aqui, né, em Gênesis 16, ela é um espelho das nossas próprias lutas, tá? Entre a promessa de Deus e a pressão do tempo, né? Porque muitas vezes nós queremos fazer as coisas de acordo com o nosso tempo, bem frisado por você aí na exposição da lição. Certo. O que nós aprendemos aqui também? Nós aprendemos que a impaciência não é uma falha no nosso temperamento, uma falta do nosso temperamento, mas é uma crise. E é uma crise, nós podemos até dizer, no nosso caso aqui, uma crise teológica, tá? Onde o homem tenta assumir o controle que pertence apenas ao Criador. Certo. Por isso que eu estou chamando de crise teológica. Certo. Queremos assumir um controle, no caso aqui de Abraão, que o controle só pertence a Deus. Então, os atalhos que nós pegamos, tá? Eles sempre geram conflitos, sempre geram dores, e eles poderiam simplesmente ser evitados se nós tivéssemos mais confiança na fidelidade divina. Certo. Se nós fôssemos mais obedientes, né? Porque Abraão tinha promessa, nós temos promessa. Sim. Nossa promessa é ir para o céu. Mas muita gente vão perder as bênçãos, vão perder o céu por falta do i, que está lá no final do nome de Sarai. Tem que tirar o i, meu querido irmão. Tira o i, tira a impaciência. O i da impaciência. E aí sim, você vai ser um verdadeiro servo do Senhor, tá? Não tente ajudar Deus da forma carnal, tá? Faça a coisa certa. Vá para Jesus, que Ele é que te leva para o céu. Amém? Amém. Então, aí está a nossa lição, que a impaciência não seja cometido por nenhum de nós, que possamos ser pacientes, que possamos realmente esperar em Deus, que no momento certo, Ele com certeza vai nos alcançar com a sua promessa e vai cumprir a promessa que fez na nossa vida. Então, agradecemos aqui a oportunidade, que Deus possa abençoar a todos vocês em nome do Senhor Jesus. Amém.